E agora vamos falar sobre um problema bastante comum, a conjuntivite. Ela atinge muitas crianças nessa época do ano e nas escolas a disseminação acaba sendo inevitável. Entre os adultos também não é diferente. Várias pessoas deixam de frequentar o trabalho para evitar o contágio. Mas saiba que com alguns cuidados é possível ficar longe da doença, mesmo convivendo com quem já está com ela. A conjuntivite é a doença ocular mais comum que existe e atinge a maioria dos brasileiros nessa época do ano. A doença é reconhecida por olhos vermelhos, inchados e com secreção. Tudo isso em virtude da inflamação da conjuntiva, membrana fina que reveste a parte da frente do globo ocular. Dr. Marcos Fulco explica como a doença pode ser identificada. O principal sintoma seria a presença de secreção no olho. Essa secreção é que muda, ela pode ser aquosa, ela pode ser gelatinosa e ela pode ser purulenta ou catarral. Então, isso daí é que classifica uma conjuntivite, porque tem pessoas que dizem que o olho dói. Então, um olho vermelho que dói não é conjuntivite. A conjuntiva não dói, arde. Então, os sintomas seriam ardor ou coceira nos olhos. A conjuntivite pode ser ocasionada por vírus, bactérias ou alergia. Ambientes fechados e com grande número de pessoas favorecem o contágio, mas mesmo dentro de casa é preciso levar em consideração alguns cuidados para prevenir a doença, e o principal deles é lavar as mãos. A maior prevenção da conjuntivite é lavar bem as mãos e não levar os dedos, aliás, aos olhos. Você vê que as crianças, instintivamente, quando elas sentem coceira nos olhos, elas fazem assim. E é certo. Ou então usar a manga da camisa. Por mais suja que ela seja, estará mais limpa do que a ponta dos dedos. E as pessoas que vão ao consultório médico nessa época, o consultório sempre está contaminado. Então, por favor, quem tiver conjuntivite, separa a toalha de rosto, sabonete e o travesseiro que dorme. E nas repartições, quando alguém tiver com conjuntivite, mesmo que ele não tenha o atestado médico, manda ele ir ao médico, porque às vezes um funcionário pode contaminar toda a equipe. A dona de casa Wilma Neres conta que não teve como evitar. Na casa dela começou com o filho e em pouco tempo estavam todos com conjuntivite. Primeiro, meu filho chegou do colégio com o olho vermelho. Eu achei muito estranho. Na mesma hora, eu levei ele na médica. A médica falou para mim que ele estava doente com conjuntivite. E ela passou um colírio para ele. E dele, através de eu estar cuidando dele, aí eu peguei. Wilma teve conjuntivite bacteriana. Ela conta que conseguia fazer quase nada devido ao incômodo dos sintomas. Ficava deitada, sempre com o olho fechado, porque incomodava muito quando eu deixava ele aberto. Eu não conseguia ficar com o olho aberto, porque como estava muito inchado, incomodava muito. Então eu passava a maior parte do tempo deitada. Quando acontece como na casa de Wilma, em que toda a família teve a doença, é imprescindível que todos procurem um especialista para ter o tratamento direcionado para o tipo de conjuntivite que possui. Dr. Marcos explica que o uso errado de colírios pode causar catarata e até glaucoma. Nós sabemos que o colírio de antibiótico deve ser usado somente nas conjuntivites bacterianas. E quando ela é usada inadequadamente, perde o efeito. Então vocês entendam, colírio é mesmo que uma injeção na veia, é um remédio como qualquer outro. Tem dose, tem tempo de uso, tem horário. Portanto, é importante você não se automedicar, porque todas as pessoas têm um colírio em casa, que um amigo, um vizinho usou, e esse colírio não deve ser usado a não ser por indicação médica. O ciclo da conjuntivite comum dura em média de 3 a 5 dias. No entanto, se não for tratada de forma adequada, pode permanecer por muito mais tempo e se tornar doenças mais graves. As complicações maiores são as ceratites e os leucomas, quer dizer, as manchas que aparecem na córnea e que atrapalham a visão.